A vida é uma questão de escolhas e cada escolha que você faz, faz você. Nós tomamos decisões todos os dias de nossa vida e nas organizações não é diferente. O processo de decisão é fundamental para o funcionamento eficiente e eficaz de uma organização. Ele abrange as escolhas feitas pelos gestores em todos os níveis da empresa, desde decisões estratégicas de longo prazo até decisões operacionais do dia a dia. O processo de decisão normalmente envolve várias etapas interconectadas. Primeiro, a identificação de um problema a ser resolvido ou uma oportunidade a ser explorada. Uma vez identificado o problema ou oportunidade, é essencial reunir dados e informações relevantes. As informações coletadas são analisadas para compreender completamente a situação e avaliar as opções. Depois de analisar as opções, os gestores escolhem a melhor alternativa. A decisão pode ser tomada por um indivíduo ou por um grupo, dependendo da natureza da decisão e do processo de governança da empresa. Uma vez tomada a decisão, é hora de colocar o plano em ação e, após a sua implementação, é essencial avaliar os resultados. É crucial entender que o processo de tomada de decisão na administração pode variar dependendo do tipo de decisão, do contexto organizacional e das pessoas envolvidas. Além disso, as decisões administrativas muitas vezes são tomadas considerando não apenas aspectos lógicos e racionais, mas também fatores políticos, culturais e emocionais dentro das organizações. Sendo assim, neste documentário, mergulharemos nos diferentes tipos de administração e como se dá o processo de decisão. Decisão é o que vem antes da ação, na minha opinião. É o resultado da escolha, é o final dessa escolha. As pessoas têm uma certa dificuldade em decidir. E esse é o momento crucial, muitas vezes, principalmente nas empresas, que se perde muito tempo e energia em chegar nesse ponto aí de decidir o que deve ser feito. As decisões são importantíssimas, são cruciais muitas vezes para a sobrevivência da própria organização. As pessoas, elas costumam gastar muito tempo e energia sem tomar decisões importantes, levando em consideração aspectos muitas vezes que não são relevantes. É preciso ter muita atenção e muito cuidado em cada decisão tomada e muita coragem para executar. Em primeiro lugar, a gente deve considerar a questão das informações que são coletadas. Sem as informações não consegue ter uma decisão. Então, as informações são importantíssimas. Muitas empresas sequer têm essas informações em mãos de uma forma fidedigna. Isso prejudica muito a tomada de decisão. E a questão também é o planejamento. O planejamento é fundamental. Sem planejar, vai ficar muito difícil dar andamento às decisões importantes. Cada empresa tem uma característica, tem uma realidade diferente. Não há como apontar um processo básico, certeiro, que eu vou apontar para todos os meus clientes. Ainda mais como eu atuo como consultor administrativo personalizado. Mas o que é fundamental é ter as informações. A empresa tem que conseguir enxergar de uma forma bem direta, bem objetiva, todas as informações antes dela tomar uma decisão, antes de montar esse processo. Sem informação, sem objetivo, sem planejamento, fica muito difícil executar. Precisamos levar em consideração o cenário atual e principalmente o emocional das pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão. Nós acabamos sendo motivados pelas nossas emoções em vários momentos da vida. Por mais que nós tenhamos todas as informações, tudo aquilo de uma forma bem prática, bem simples para análise, o aspecto emocional ele pode interferir. Então nós precisamos ter muita atenção com relação a isso.
da decisão. É difícil porque você tomando a decisão, você pode afetar outros fatores. Por exemplo, eu tomo a decisão de mudar uma determinada estrada de uma comunidade. Mas se eu não tomar a opinião da comunidade, essa decisão que eu tomar pode prejudicar as pessoas. Então, as minhas decisões são tomadas em conjunto. A nossa gestão é participativa. Então, a importância da questão da decisão eu sempre tomo em conjunto, para não prejudicar as pessoas. São muitos os desafios, porque na hora que você toma uma decisão e você não acerta nessa decisão, implica várias complicações em determinados setores, né? Então, na hora de você tomar essa decisão, como eu falo, eu sempre procuro conhecer o ambiente, saber o que está acontecendo, ouvir, para depois tomar. Porque é muito complicado quando você é uma pessoa, tudo eu puxo para mim, né? Eu centralizo tudo. Não, isso não é legal, porque na hora da decisão é melhor você ouvir as partes, conhecer o entorno para depois tomar a decisão. Na hora que você vai tomar uma decisão focada em uma comunidade, em uma coisa estratégica, aí que eu falo sempre, nessa questão da decisão. Você tem que ouvir. Eu já tomei algumas decisões, né, que era coisa que eu tinha que pensar um pouco mais, que era estratégico, e acabei errando, né? Acabei tendo que voltar atrás. Então, quando se trata de uma decisão, uma estratégia para você chegar a um determinado objetivo, você tem que ouvir a comunidade como um todo, para não prejudicar. Decisão, por exemplo, hoje, de iluminar a comunidade Tiririca. Eu fui em loco na comunidade, ouvi as pessoas, ouvi qual é a demanda daquela comunidade, e eles falaram, olha, a gente está aqui sofrendo com a escuridão, a gente precisa, por questão de segurança, melhorar aqui a visibilidade para a gente. Então, essa decisão de iluminar lá, por exemplo, foi tomada com base em ouvir a comunidade. As primeiras decisões eram organizar, né? Ver o funcionamento. Então havia um fator desmotivacional muito grande, tanto como os médicos, tanto como os técnicos. E ali a primeira providência era sanar aquele problema que era o salário deles. E a segunda foi analisar a questão de corte de gastos, né? Por exemplo, um hospital que pagava o supermercado por mês de 25 mil. Um adulto de 25 mil no supermercado com fornecimento de pão, gastando em torno de R$1.000 por mês. E outras coisas, né? Como alimentação, material de consumo, vários fatores, medicamentos. Então ali foi o fator de organizar, fazer contenção de gastos. Toda decisão a ser tomada não deve partir unicamente de mim, de um indivíduo, né? Você tem que ter apoio, você tem que ter uma equipe. Infelizmente, o hospital hoje não tem o estatuto não permite fazer que você tome essa decisão em conta. E o aprendizado é que jamais, né, uma instituição que é séria, seja qualquer exercício, seja hospital, seja a PAI, seja qualquer tipo de organização, tem que ter perfil de gestor. Não pode ser um aventureiro para administrar aquela instituição, né? Por quê? Tem que ser um cara com experiência, formado em administração, entender de organização da sociedade civil, entender de marco regulatório, entender das leis, entender, saber que ali é uma instituição respeitada e que circula dinheiro público também, né? Você tem que administrar esse dinheiro com sabedoria e com qualidade. O aprendizado é que nunca, né, a sociedade não deixe que isso aconteça mais, que se colocam lá pessoas, gestores, né, capazes e competentes, que sabem, que entendam de organização da sociedade civil, que hoje né, é um marco hoje, de acordo com o marco regulatório, se resume, né, o OSC, os CIPs, CONTs, e a organização da sociedade civil, como o hospital, como a PAI, tem que ser administrada com sabedoria e inteligência. Toda decisão acertada é proveniente de experiência, e toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. No ambiente empresarial, as decisões são o alicerce que sustenta o edifício do sucesso. Cada decisão é uma peça essencial no quebra-cabeça da jornada empresarial, e é através desses momentos de escolha que construímos uma boa administração.